Pessoal, tudo bem? Professor Teodomiro aqui falando com vocês, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Já fazia um tempo que eu não trazia, né, vídeos para vocês que estão estudando aí para concurso, nível fundamental, nível médio, banca Facete, tá? As questões que a gente vai trazer hoje aqui são questões da banca Facete. Então, eu já peço a você que está estudando aí, né, que você dê o like, que comente, que compartilhe, que mande para os seus colegas, né, que também estão estudando para fortalecer, né, para fazer com que esse professor aqui de vocês continue sempre trazendo conteúdo para vocês, tá? Então, se você aí tem dúvidas, né, sobre a matemática do ensino fundamental, né, alguma coisa do tipo, já tem algumas lives da gente aqui falando sobre matemática básica, então dá uma paradinha, assiste, vê as correções das provas que a gente já fez aqui, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos para o que realmente interessa, tá? Então, questão na tela para vocês, a questão número 1, hoje ela diz a seguinte coisa: dois números inteiros, ó, inteiros, tá? Ó, então pertence ao conjunto dos números inteiros, x e y. São tais que acontecem essas coisinhas aqui lindas, né? Ó, aqui diz a seguinte coisa: o triplo de x, o que é o triplo? É 3 vezes o x. O triplo de x é isso. Mais, né? Mais com i, não é mas, né? Mais y é igual 1. Foi o que eu fiz? Eu acabei de transformar uma sentença que estava escrita na linguagem materna para a linguagem matemática. Então, o que é que está escrito ali em cima? Tá escrito isso aqui, ó. 3x mais y é igual a 1. Essa é o que está na sentença 1. Na segunda sentença, diz a seguinte coisa: a diferença. Se você já estudou comigo, você sabe que diferença é subtração. A subtração entre y e a metade de x, o que é a metade de x? É pegar o x e dividir por 2. Nessa ordem, ou seja, primeiro y, depois x, é igual a 8. O que é que está escrito na segunda sentença, Théo? Está escrito isso aqui, ó. Se eu pegar y e subtrair da metade de x, isso aqui me dá 8. Pessoal, isso aqui é um belo de um sistema de equações, tá? Então, um sistema de equações eu posso fazer diversas coisas com ele, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui é, eu vou trabalhar com esse sistema aqui no modo de substituição. Como assim? Preste atenção. Ele quer saber quem é o valor x e y, tá? Então, eu vou isolar o y aqui, ó, nessa segunda aqui que tá bem facinho, ó. Y, né? Ou melhor, eu posso até isolar o x, tá? Se eu quiser, ó. Então, ó, quem é menos x sobre 2, né? Que aqui tá menos, é igual a 8. O y era positivo. Se eu jogo para lá, ele vem menos y. O 2 está fazendo o quê? Tá dividindo, né? Então, ele pode passar para o outro lado multiplicando, Theo? Pode, muito de boa. Não tem problema nenhum, tá? Então, se eu fizer isso, ó, eu vou ficar aqui menos x vai ser 8 menos y vezes o 2. Até então, peraí. Então quer dizer que x é a mesma coisa que 8 menos y vezes menos 2, só trocando o sinal aqui? Beleza, pode ser também, tá? Se você quiser jogar o menos 2 lá para baixo, tá? Porque esse menos aqui, ele pode ser muito bem aqui embaixo, tá? Não tem problema nenhum, belezinha? E aí quando a gente aplica distributivo, a gente chega aqui que x vai ser menos 16, né? Porque 8 vezes menos 2, menos 16. Mais 2y, beleza? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor de x aqui, ó, e vou substituir nesta equação aqui agora. E sim, vou até mudar aqui a cor da caneta. Olha só, não era 3 vezes x, só que o meu x agora é isso aqui, ó. Meu x é isso. Então vai ser, ó, 3 vezes o x. Quem é o x? É menos 16 mais 2y mais y igual a 1. Beleza? 3 vezes menos 16 vai dar menos, né? Porque é um número positivo e outro negativo. Beleza? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 6, 18. 30 mais 18 dá aqui, ó, 48. Mais 3 vezes 2, 6y mais y
igual a 1. Bom, pessoal, aqui agora não tem segredo não, né? 6y mais y, isso aqui dá 7y. Igual a 1 mais 48. Passei o 48 para o outro lado, muda o sinal, não é isso? Então, y vai ser 1 mais 48, 49. Dividido por 7, eu vou ter 49 dividido por 7, isso aqui dá 7, não é? Como ele pede respectivamente, é primeiro, ou seja, o y, ele vai estar na segunda, no segundo número, tá? Ou seja, tem que ser 7, ó. 7 e 7. Já tiro letra E, letra B e letra C. Beleza? Agora, 2 ou menos 2, como é que eu vou descobrir? Você volta e substitui aqui, ó. Vou até voltar para a cor aqui, ó. Você substitui aqui, ó. Quem é o x, Theo? X é menos 16 mais 2 vezes o y. Quem é o y? O y é 7. Então, coloca aqui, ó. Então, o teu x vai ser menos 16 mais 2 vezes 7, 14, não é isso? E menos 16 mais 14, se eu tô devendo 16 e paguei 14, seu Zé da Bodega vai continuar com a minha conta lá no valor agora de menos R$2. É o que eu tô devendo a ele. Portanto, menos 2, a resposta aqui é letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. É uma questão de porcentagem. Cai bastante em concurso. A CPCOM ama esse tipo de questão, tá? Então, questão que envolve fração, tá? Então, olha só isso aqui. Então, diz a seguinte coisa. João recebeu certa quantia. Ele não tá falando que quantia é essa. Em reais. Com a venda de um imóvel e resolveu investir em um terreno e equipamentos para montar um lava-jato. Com a metade do valor do imóvel, João pagou a primeira prestação do terreno. Do terreno que ele está comprando agora, né? Do que sobrou, João usou a terça parte para o pagamento da segunda prestação do terreno. Do valor restante, João retirou 20% para quitar o terreno e ainda lhe sobraram R$32 mil para a compra de equipamentos do lava-jato. Conclui-se, portanto, que, pessoal, nota uma coisa, esse problema ele vai contando, né, situações sobre a quantia e aí ele vai dizendo, ó, retirou uma quantia do valor inicial, do que sobrou tanto, ou seja, você tem que dividir isso aqui em casos, tá? Então, nota uma coisa, ele vai querer justamente isso, né, o valor da quantia, né, o imóvel foi vendido por quanto, né, ou seja, o imóvel que ele vendeu no início, né, ou seja, como ele não me diz que quantia é essa, eu vou dizer que essa quantia, né, eu vou chamar esta quantia de X, tá? Que é um valor desconhecido. Então, qual é a primeira coisa que ele me diz? Cara, ele me diz a seguinte coisa. Ele me diz que a primeira prestação, ele pegou esse X e dividiu por 2. Ou seja, com metade do valor, tá? Ele diz aqui, ó. A primeira prestação do terreno, com metade do valor, ele pagou a primeira prestação do terreno, perdão, tá? Aí, do que sobrou de onde, pessoal? Se ele tinha X e ele tirou a metade de X, o que sobrou foi o quê? A outra metade. Então, ó, do que sobrou, ele usou a terça parte. Pessoal, qual é a terça parte da metade? Então, ó, isso aqui, ó, mais, ó, sobrou, Theo? Sobrou a metade. Só que da metade de X, tá, ó, sobrou a metade. Só que dessa metade, ele usou a terça parte. Então, ele pegou isso aqui, ó, e dividiu em 3 partes, tá? Ou seja, multiplica por 1/3, tá? E, ó, usou a terça parte, quer dizer que ele pegou a metade e dividiu em 3 partes para o pagamento da segunda prestação do terreno. Beleza? Aí, olha só. Do valor restante, tá? Ou seja, do valor restante, do que restou daqui. Pessoal, se ele usou a terça parte da metade, o que sobrou foi o quê? 2/3 da metade, tá? Ou seja, aqui, ó, vou recapitular, tá? Ó, primeiro, ele pegou a metade do valor do imóvel e pagou a primeira prestação, tá? Aqui, ó, primeira prestação. Aí depois, o que é que ele diz? Do que sobrou da metade, ele usou a terça parte para o pagamento da segunda prestação do terreno, tá? Aqui, ó, sobrou a metade, então ele pagou a terça parte da metade.
Aí olha só, ele continua. Do restante de onde? Do que sobrou, né? Do que ele retirou depois. Sobrou o quê? Pessoal, se ele tirou 1/3, significa ficou 2/3, tá? Ficou aqui, ó, 2/3 da metade. Ó, a metade vezes 2/3. Foi isso aqui que sobrou. Só que ele diz mais ainda, ó. Ele diz que desse restante, que é isso aqui, ó, o restante é isso aqui, ó. Porque, ó, ele tirou 1/3, logo ficou 2/3. Então, desses 2/3 da metade, ele retirou 20%. Pessoal, 20% é a mesma coisa que 20 por 100. E se você dividir toda esta fração por 20, você vai chegar aqui em 1/5. Beleza? Então, se ele retirou 20% daquele valor, então é a mesma coisa que dizer assim, ó, ele multiplicou isso aqui por 1/5. Beleza? E aí ele diz que ainda depois disso, restou para ele 32 mil reais. Ou seja, isso mais 32 mil reais. E quando eu somo tudo isso, eu tenho o valor total do terreno. Agora, pessoal, eu já montei a minha equação. Agora é só saber fazer as contas de aqui para frente. Olha só. X sobre 2, que é a metade, mais aqui, ó, multiplicação de fração, tá? Ó, como eu não posso simplificar ninguém aqui, ó, x vezes 1 é x, 2 vezes 3 é 6, tá? Mas aqui eu posso simplificar, tá? Porque, ó, nessa diagonal aqui, ó, eu posso dividir por 2, tá? Se você não fizer isso agora, depois você vai ter que fazer de todo jeito, tá? Então, ó, dividindo aqui tudo por 2, ó, aí fica todo mundo 1 aqui, tá? Ó, 1 e 1. Aí eu vou multiplicar geral, ó, x vezes 1 é x, x vezes 1 é x, tá? Ou seja, aqui dá só x. E aqui embaixo, ó, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 5 é 15. Mais 32 mil. Isso aqui vai ser igual a x. Pessoal, aqui você pode fazer isso aqui de diversas maneiras. A maneira mais esperta de fazer isso aqui é você calculando o MMC entre os denominadores das frações, tá? Ou seja, entre 2, 6 e 15. Você fizer isso, você vai encontrar 30, tá? Na minha aula desta semana, inclusive, eu vou colocar, acho que não desta, mas daqui a uma semana ou duas, na aula de matemática básica que eu estou planejando para a semana, eu vou colocar uma aula teórica sobre MMC e MDC, tá? Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre esses três números aqui, tá? E aqui tem um denominador também, tá? Que é 1, ó. Beleza? Mas aí a gente nem conta, né? No MMC. Então é 30. Então o que é que você faz, pessoal? Você pega toda esta equação aqui, ó, e multiplica ela por 30. Quando você fizer isso, você vai cancelar o denominador e o que vai ficar vai ser apenas o resultado da divisão do 30 pelo denominador acompanhado do x. Como assim, então? Ó, você vai fazer 30 dividido por 2, 15. Então aqui vai ficar 15x. Depois, 30 dividido por 6 dá 5. Então aqui vai ficar mais 5x. Mais 30 dividido por 15, 2. Então aqui vai ficar 2x. E aqui, então, 30 vezes 32. Aqui não tem segredo. Você vai fazer, ó, 32 vezes 3. Vai dar 96, não é isso? 96. Aqui tem 3 zeros, ó. 1, 2, 3. E aqui tem um zero. Então você acrescenta um zero no final aqui. Vai ser igual 30 vezes x. Tem que multiplicar dos dois lados. Então aqui fica 30x. Aí agora aqui é só correr pro abraço, né? Porque, ó, você vai ficar aqui, ó, com 15 mais 5, 20, mais 2, 22, né? Ou seja, você vai ficar aqui, ó, com 960 mil, né? 960 mil vai ser igual a 30x menos 22x, né? Ou seja, 96, né? 960 mil, só quer dizer 96 mil, mas é 960 mil. Vai ser igual a 8x, não é isso? O 8 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Ou seja, vai ficar aqui, ó, 960 mil, né? Ó, dividido por 8 vai dar o valor de x. 8 para 9, né? 1, né?
vai restar 1, desce aqui o 6, né? 16 dividido por 8 é 2, né? 8 vezes 2, 16, resta nada. Só que você só dividiu isso aqui, ó. Faltou o quê, ó? Faltou 4 zeros. Então, ó, acrescenta 4 zeros no quociente aqui, ó. Cada 3, um ponto, 120 mil, ó. Portanto, o valor do terreno, pessoal, né, o valor que ele vendeu o imóvel foi por 120 mil reais, tá? Qual é a alternativa? 120 mil. Alternativa letra D. Belezinha? Vamos lá para a próxima questão, questão número 3. Essa questão diz a seguinte coisa. No sítio de Dona Antônia, há 50 animais, entre bois e galinhas. Certo dia, o netinho curioso de Dona Antônia contou os pés de todos os animais, seria patas, né? Mas tá bom. Do sítio. E chegou a um total de 140 pés, né? Ou seja, patas. Com esses dados é possível concluir corretamente que, pessoal, isso aqui é uma questão típica de sistema de equações, né? A gente sabe que cada boi tem 4 patas, né? 4 patas, eu vou chamar de pata. E as galinhas têm 2 patas, não é isso? 2 patinhas, 2 perninhas, tá? Ou seja, 50 animais, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se eu pegar o número total de galinhas mais o número total de bois, isso aqui me dá 50 animais. Porém, eu sei a seguinte coisa, cada galinha tem 2 pés, então se eu tivesse 3 galinhas, eu teria 3 vezes 2 pés. Ou seja, a galinha, o total de galinha, você vai fazer 2 vezes a quantidade total de galinha. Aí você vai saber quantos pés tem as galinhas. E aí quando você soma com 4 vezes a quantidade de bois, porque se você tiver 10 bois, você tem 40 pés ou 40 patas de boi, né? Ou seja, quando você soma tudo isso, você tem 140 pés, que é o dado que a questão te deu. E aí, simplesmente o que você vai fazer aqui, né? Não tem para onde correr, é resolver esse sistema de equações. Bom, eu vou fazer a seguinte malandragem, tá? Como eu resolvi aquele por substituição, esse aqui eu vou resolver por adição. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar toda esta equação e vou fazer aparecer um simétrico com esse de baixo, para eu poder somar elas, tá? Por que, Theo? Ó, eu vou multiplicar aqui, ó, por menos 2. Aí olha só o que é que vai acontecer. Eu vou ficar com menos 2G, né? Menos 2B vai ser igual a menos 100. Ou seja, eu multiplico todo mundo por menos 2. Tá? E aqui embaixo eu vou manter. Ou seja, 2G mais 4B igual a 140. Olha só o que é que acontece agora quando eu somar. Opa! Olha o que acontece agora quando eu somar estas equações, tá? Eu posso. Vou somar elas. Quando eu somo, pessoal, olha só que lindo, ó. Esse termo com esse dá 0, não é? E menos 2B mais 4B, isso aqui me dá 2B. E vai ser igual, se eu estou devendo 100 e pago 140, eu vou receber 40 de troco, tá? Eu somei elas duas, tá? Só recapitulando. Portanto, o número de bois vai ser 40 dividido por 2. A quantidade de bois é quanto? 20 bois. Beleza? Eu tenho 20 bois. Quantas galinhas eu tenho? Bom, se eu tenho 20 bois, ó, só substituir nessa daqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. A quantidade de galinhas vai ser 50 menos a quantidade de bois. Ou seja, 50 menos 20, eu tenho 30 galinhas. Beleza? Galinhas. Aí vamos para as alternativas. As alternativas diz: há nesse sítio mais boi do que galinhas. É errado, né? Tem 20 bois e 30 galinhas. Então não pode ser a letra A, tá? Então cancela a letra A. Letra B. Há 2 galinhas para cada bois. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de galinhas é o dobro da quantidade de bois. E não é, tá? Então não pode ser. O número de galinhas é divisível por 2. Correto, porque é par, tá? Termina em 0, logo é divisível por 2. E é divisível por 3, correto? Porque se você somar os algarismos, 3 mais 0 dá 3, que é um múltiplo de 3. Portanto, a nossa alternativa é a letra C. Vamos olhar porque não pode ser as outras? O número de bois é divisível por 2, ok, é par. Mas é divisível por 3? Não. Por quê? Porque se eu somar 2 mais 0 dá 2, tá? Essa aula eu já dei, divisibilidade, tá? Tá nas minhas lives. Então, não pode ser a D. E não há 30 bois, né? Há 30 galinhas, tá? Tranquilo? Portanto, letra C.
Beleza? Questão número 4 diz assim, ó, um caixa eletrônico está abastecido com cédulas de 2, 5, 10, 50 e 100 reais e 200 reais. Maria consulta o saldo de sua conta e consta o total de R$ 1.876,22. Ela pretende sacar o máximo valor possível através do caixa eletrônico. Nessa situação, o menor número de cédulas que ela pode retirar é de quanto? Pessoal, se é de cédula, esses centavos vai ficar, tá? Não tem como sair esses centavos daí. Aí, olha só. Tome cuidado que a única cédula que está faltando aqui é a cédula de R$ 20, tá? Então, cuidado. Por quê? O que é que a gente vai fazer, pessoal? 1.876, eu vou separar isso aqui de acordo com o valor dele em cada ordem decimal. Por quê? O 1 vale 1.000, né? Ou seja, é uma unidade de milhar. Portanto, aqui, ó, é R$ 1.000. Mais R$ 800, são 8 centenas. Mais 7 dezenas, que vale 70, mais 6 unidades. Agora eu vou tentar escrever estes valores utilizando as notas. E como ele quer o menor número de cédulas, eu vou ter que usar primeiro as notas maiores. Então, o 1.000, eu consigo fazer o 1.000 e note que ele não diz a quantidade de cédulas. Então, tem quantas eu precisar. Então, note que o 1.000 é a mesma coisa, né, que 5 vezes 200. Concorda comigo? Por que, Theo? Porque 5 vezes 200 dá 1.000. O 800 eu posso entender como sendo 4 vezes 200. Então, mas tu não já usou 200, mas tem quantas notas de 200 eu quiser. Está abastecido com essas cédulas. Mais 70. As 70 já não dá para usar nem 200, nem 100 reais. Então, eu posso usar o quê? Eu posso usar uma de 50. Eu posso usar uma de 50. Mas eu também posso usar... Não tem uma de 20. Eu vou ter que usar duas de 10. Isso aqui é o que forma o 70, tá? Cuidado com isso. Mais 6 reais. Pessoal, eu não tenho como usar 5 reais e 1 real, né? Ou seja, eu vou ter que usar 3 vezes 2 reais. Tranquilo? Ou seja, o que eu vou olhar agora é só a quantidade de notas que eu usei. Eu usei 5, mais 4, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 3, 15, tá? Olha só, a questão tá aqui com 14, tá? Essa questão é a resposta é a letra B. Por quê? Porque muita gente que não prestou atenção no enunciado, não prestou atenção que tá faltando aqui a cédula de 20 reais. E aí, se você colocar aqui 1 vezes 20, dá correto, tá? Você consegue esse mesmo valor, mas não tem nota de 20, sacou? Portanto, isso aqui é uma pegadinha, ou seja, uma falta de atenção. Quem errou isso aqui, tá? E é comum errar, tá? Não é algo de outro mundo errar isso aqui. Essa questão é mais uma questão que cai bastante aí na banca Facete, tá? Diz a seguinte coisa. Um anúncio de uma promoção TV indica que sob o valor original aplicará um desconto de 25% e ainda dividirá o saldo em 10 vezes sem juros. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Preste atenção. Tem uma promoção de TV sobre o valor original e aplicará um desconto. Pessoal, se eu digo um desconto, antes do desconto eu estava pagando o quê? 100% do valor. Quando eu dou um desconto, eu estou retirando aquela porcentagem. Ou seja, quando eu dou um desconto de 25%, na verdade eu estou pagando quanto pelo produto? Eu estou pagando 75% do produto, tá? Dividirá o saldo em 10 vezes sem juros. Tranquilo, tá aqui, ó, promoção, TV LED 4K, Philips tal, tá aqui, ó, 10 vezes de 299, né, 209,99. Marcela resolve aproveitar a pechincha da TV LED 50 polegadas, né, 4K, conforme o anúncio, desembolsando aproximadamente, ele arredondou aqui, né, para R$ 210 por mês. Perdão. Caso ela tivesse perdido esta promoção, o valor total desse aparelho sairia por aproximadamente quanto? Ou seja, ele quer saber qual é o valor da TV sem a promoção. Então, cara, se é 10 vezes de 210 reais, significa que o preço na promoção é de R$ 2.100. Tranquilo, né? Então, como é que a gente vai resolver essa questão aqui?
a nossa querida e amada, estudada por todos e odiada por muitos, regra de 3. Regra de 3, né? Regra de 3. Então, como é que eu vou associar a regra de 3 aqui? Cara, tu tem duas grandezas. A grandeza porcentagem e a grandeza reais. Ou seja, ele quer saber isso aqui, ó. 100% tu vai pagar quanto? Sabendo que com 75% do produto, que é o desconto de 25%, tu paga R$ 2.100. Ah, entendi. Outra, mas isso aqui não tá errado, não. Eu não poderia fazer isso de outra forma. Cara, tanto faz tu colocar aqui, ó, 20, perdão, tá? Tanto faz você colocar aqui, ó, 75 e aqui, ó, para colocar o valor 2.100, eu colocar o 100 aqui embaixo e aqui embaixo o X, tanto faz, vai dar o mesmo valor, tá? Por quê? Agora você vai analisar. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como assim? Nota uma coisa. Se eu te desse um desconto de 50%, note que eu diminuí pela metade, não foi o valor? Era 100%, eu caí para 50%. Logo eu dividi por 100 a grandeza porcentagem. O que é que acontece com a grandeza em reais? Eu também divido ela por 2, ou seja, eu divido ela pela metade. Ou seja, note que quando eu diminuí a grandeza porcentagem pela metade, a grandeza reais também foi diminuída pela metade, ou seja, elas diminuíram na mesma razão. Então eu posso afirmar, né, com todas as minhas forças, que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu dobro uma, a outra também dobra. Se eu divido uma, a outra também divide. Aumenta, aumenta, diminui, diminui. Não é suficiente para dizer se é diretamente ou inversamente proporcional. Tem que aumentar, aumentar na mesma razão. Ou diminuir, diminuir na mesma razão. Beleza? Então, aqui, né, eu posso já fazer as simplificações, tá? Ou seja, dividindo tudo isso aqui por 25, né? Eu vou ter aqui 3 e aqui 4, tá? Aqui eu também poderia simplificar já por 3, mas eu não vou fazer isso agora não, tá? Vamos multiplicar cruzado, né? Quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, né? O famoso cruz credo, né? Esse vezes esse vezes esse. Os dois tem que ser iguais, né? Ou seja, 3x precisa ser igual a 2.100 vezes 4. Não multiplica agora. X vai ser quem? X vai ser 2.100 vezes 4 dividido por 3. Olha só que lindo, ó. 21 dividido por 3, aqui dá 1 e aqui dá 7, não é? 7 vezes 4, 28, não é isso? 28. Com 2 zeros fica aqui 2.800 reais, tá? Letrinha E. Beleza? Essa foi a última questão? Isso, a última questão do vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Pode ser tanto aqui pelos comentários, professor, não entendi não. Ou pelo meu Instagram que está aqui do lado, tá? Manda aí mensagem para mim que eu vou estar atendendo a todos vocês. Valeu e até a próxima. Bons estudos para todos.